Olá, estamos aqui começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV, direto do meio do mato. E hoje a gente vai continuar a saga do vídeo anterior, em que eu comecei a fotografar e tentar documentar o máximo possível das espécies que estão florindo nessa época. A gente já viu que por tabela a gente começa a perceber também os animais que estão associados de alguma forma a essas plantas. Geralmente para se alimentar nas flores que estão abrindo nessa época do ano. E já vamos começar com uma dica importante. Com que frequência você costuma formatar o cartão de memória da sua câmera? Pois é, no vídeo anterior a gente viu muitas fotos legais, mas a maioria das fotos foram corrompidas. Isso porque eu estava utilizando um cartão que eu já havia utilizado várias vezes. Tinha inclusive copiado o arquivo do computador para salvar no cartão numa determinada emergência e não tinha formatado o cartão mais. Fazia um bom tempo, acho que fazia meses que eu não formatava o cartão. Resultado, arquivos corrompidos, perdi grande parte das fotografias feitas no vídeo anterior, na ocasião do vídeo anterior, mas mesmo assim vale a pena. Se você não assistiu, assiste o vídeo da semana passada porque tem muita foto bacana e muito aprendizado legal. Teve fotos bem legais, eu amei aquela foto, ou aquelas fotos daquele coleóptero lá que eu fiz, daquele besouro. Tá ventando, o vento está um pouco forte, então pode ser que o vento esteja interferindo razoavelmente. É o seguinte, na semana passada eu comecei a fotografar o processo de transformação da vegetação nessa época, em janeiro, né? Então hoje, último dia de janeiro, eu vou mostrar como está a flora local, né? As espécies que floriram, que estão florindo, que estão frutificando, tá bom? Sem muitas delongas, vamos logo em busca dessas espécies. Eu vou fotografar, vou falar um pouco sobre essas plantas, sobre os animais que ocorrem associados a elas, caso a gente encontre algum, e também dar dicas de fotografia para você que gosta de fotografar plantas, natureza, paisagem, vida selvagem de um modo geral, fotografia de natureza. Se você é novo nesse canal, se inscreva porque ele é dedicado a compartilhar imagens e saberes sobre a natureza e você tem muito a aprender acompanhando os vídeos, tá bom? Simbora! Olha só que legal, essa plantinha aqui, ela é conhecida popularmente com alguns nomes como chumbinho, ou camará, ou camará de cheiro, e o nome científico dela é Lantana camará. Ela é uma planta da família das verbenáceas, tá? Essa planta aqui, ela é utilizada por suas propriedades medicinais, no que se refere especialmente a doenças respiratórias, né? Mas eu não vou falar muito sobre o grande potencial medicinal dessas plantas. Eu quero mais falar do aspecto ecológico mesmo delas, porque por mais que seja um argumento importante a gente falar que as plantas são úteis para a gente, para a nossa espécie, eu gosto sempre de frisar que, para além dos interesses humanos, as espécies elas têm um valor intrínseco. Elas têm um valor que é natural delas, independente dos benefícios que nós possamos obter delas. E sim, essa planta ela possui um potencial medicinal muito grande, ela produz óleos essenciais, ela tem uma série de propriedades interessantes do ponto de vista farmacêutico, mas vamos falar um pouco da botânica e da ecologia dessa planta. Ok, está ficando mais escuro do que o normal, oscilações de luz, que também até não estava muito acertada. Você poderia dizer que isso aqui é uma flor, mas não é, isso não é uma flor. Na verdade, ela é uma inflorescência. E o que é uma inflorescência? Bom, a inflorescência é, por assim dizer, um cacho de flor, tá certo? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas a diferença entre uma flor e a inflorescência é que a flor é uma flor única, enquanto que a inflorescência ela é um cachinho, uma reunião de flores. E por que que isso acontece? Tem alguns motivos. Um deles é semelhante ao que eu falei no vídeo anterior. Algumas flores são muito pequenininhas e elas utilizam diferentes estratégias para chamar a atenção dos insetos. No caso da Lantana camará, no caso do chumbinho, a estratégia é reunir todas as flores do ramo em um pontinho só aqui,
tá? E essa reunião, esse conjunto, esse aglomerado de flores, a gente chama de inflorescência. Bom, mas por que ele tem esse nome de chumbinho? Aqui vocês podem ver o fruto, tá? Esse fruto, opa, peraí, deixa eu segurar que o vento está um tanto forte, eu espero que não esteja afetando gravemente o meu microfone que está sem filtro, mas vamos lá. Vocês podem ver aqui, olha, nessa partezinha aqui, que eu estou colocando o dedo, tem um monte de bolinha. Essas bolinhas são os frutos dessa planta e quando eles amadurecem, eles ficam pretos. Então fica um monte de bolinha preta com reflexos azul acinzentados. Então fica com um aspecto de como se fossem bolinhas de chumbo mesmo. Então por causa disso, essa planta é chamada de chumbinho. Embora as flores sejam muito bonitas, essa planta tem um potencial enorme para ser utilizada em decoração, na jardinagem, no paisagismo, além das propriedades medicinais, mas os frutos não. Esses frutos eles são relativamente tóxicos. Não é que eles vão te matar se você colocar um na boca. Provavelmente não. Mas não é aconselhável comer os frutos dessa planta, porque eles são tóxicos, tá? Ok, mas e do ponto de vista ecológico, o que é que essa planta tem de interessante? Primeira coisa é que ela floresce praticamente o ano todo. E isso significa que ela pode ser uma fonte de alimento em diversas épocas do ano. Tem um mosquito aqui. Então, o primeiro aspecto importante da ecologia é, uma vez que basicamente qualquer época do ano que chova, isso é muito importante, são nos períodos em que está chovendo durante o ano, mas independente da época, choveu, ela consegue florescer. Em função disso, ela consegue servir de alimento para diversas espécies de animais em diferentes épocas do ano. O primeiro aqui que eu destaco, tá? Mas tem outra questão também. Além de fornecer alimento para diversos animais, principalmente borboletas e beija-flores, você quer atrair beija-flor? Planta isso aqui no seu jardim, tá? Mas além disso, essa planta, ela também costuma ser muito frequente e ela não é uma árvore, ela é um arbusto. Ela cresce, ela chega aí a 2,5 metros, 3 metros no máximo. Mas geralmente ela é um arbusto, não é uma árvore grande. Então ela cresce rapidinho naquele lugar onde foi desmatado. Aqui é uma capoeira que já foi utilizada para agricultura algumas vezes. Então essa planta ela faz parte do processo de regeneração, não apenas da vegetação. Entenda, mesmo numa terra em que é periodicamente utilizada para agricultura, é importante a ocorrência dessa planta, faz bem. Porque ela consegue devolver, ela consegue reciclar muita matéria para o solo, né? A gente sabe que as plantas elas pegam só gás carbônico e água e minerais do solo para produzir matéria orgânica. E aí essas plantas aqui, elas conseguem produzir muita matéria orgânica num solo que foi desmatado, de maneira muito rápida, de um ano para o outro elas conseguem fazer isso. E quando essas folhas vão caindo, vão devolvendo, vão reciclando a matéria orgânica e o carbono do solo. Então, lantana, camará, chumbinho, plantinha super importante, tá? Então, pessoal, aqui eu troquei de lente, tá? Eu estava usando a 1855 para me filmar e agora eu coloquei a 55-250, tá? A gente tá vendo aqui a inflorescência e os frutos do chumbinho, tá? Tem uma borboleta chegando, eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se ela entra bem no nosso frame. Vou até ajustar um pouquinho aqui o enquadramento, olha lá, ó. A borboleta tá lá, vamos ver se ela vem aqui para essa inflorescência que está no nosso primeiro plano. Não veio, mas vocês já viram lá no plano de fundo uma borboleta morfo visitando essas flores, tá? Agora eu vou utilizar um pouco mais de zoom e fazer fotografias para vocês conseguirem ver essa planta no detalhe. Olha só, pessoal, agora para tentar fugir um pouco do lugar comum, eu tô tentando aqui fotografar essa planta bem de baixo, tá?
que é para utilizar o céu, a parte mais azulada do céu, porque hoje tem muita nuvem. Utilizar essa parte mais azulada do céu como plano de fundo para dar um pouco mais de contraste. Olha lá, mais um besourinho bem pequenininho. Já está ali tentando chegar na inflorescência. Vamos ver se ele vai conseguir. Opa, subiu. Vai chegar lá, tá vendo? Olha. Essa flor é muito perfumada, é por isso que ela atrai esses insetos. Muitos animaizinhos desses vão se alimentar aí nessa planta, tá certo? E aí estamos vendo mais um chegando bem na hora aqui que eu tô ajustando a câmera para fotografar. E vamos lá fazer as fotos. E vejam que interessante, falei nela no vídeo anterior, aí está ela, a urtiga branca. Eu mencionei as urtigas quando eu estava falando sobre os tricomas de uma malvácea, tá? Deixa eu tirar a máscara aqui para minha voz não sair muito abafada. A urtiga branca, ou as urtigas de um modo geral, elas não possuem espinhos, mas elas possuem esses pelinhos aí que também são estruturas de defesa. Esses pelos são chamados de tricomas, tá? Dentro desses tricomas a gente tem armazenados os ácidos que são liberados quando a pessoa encosta nessa planta, tá? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a fotometria, que o sol agora jogou uma luz intensa sobre a planta. Vejam só, agora eu vou tentar fazer umas fotografias dessa planta. Eu vou começar fotografando novamente com a 55-250, entre 135, que é o sweet spot de distância focal dessa lente, e 250 milímetros, que é a maior ampliação que ela oferece. E depois eu vou colocar a 24 milímetros combinada com um tubo macro, porque a 24 milímetros, por ser uma lente fixa, uma lente prime, ela pode então ter uma nitidez melhor e pode ser melhor para revelar esses detalhes. Então eu vou usar ela associada a um tubo macro, já que ela é uma lente com distância focal curta, então o campo ficaria muito aberto e não traria muito para perto o assunto fotografado. Então vamos lá, primeiro com a 55-250, depois 24 milímetros mais tubo macro. É isso aí, eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo. Vou deixar vocês aí com as fotografias que eu consegui fazer, não apenas hoje, mas durante esse mês de janeiro, mostrar algumas espécies que floriram nessa época, mostrar a beleza, a importância dessas plantas. A gente se vê no próximo vídeo e eu vou aproveitar aqui porque olha só a maravilha que está aqui nesse lugar, tá certo? Muita jaboticabra para aproveitar. Se você gostou desse formato de vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o like no vídeo para sinalizar para o YouTube que esse conteúdo interessa para você e também se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e semana que vem a gente vem com review.